Oi, bebê, tudo bem por aí? Olha só, aula de hoje, uma aula mais positiva, vem o lado negativo também, mas é um tema tranquilo para trabalhar, tá? Lembrando, esse é um possível tema, mas se colocar a questão governo e política, mais esse nicho, você vai dizer, poxa, mas será que vai cair? É possível, mas viria como uma forma de valorizar essa cultura que eu vou comentar aqui, que seria a questão da valorização dos povos indígenas. Então, tudo vai depender no dia do texto base, né? O tema em si e o texto base direciona, porque aqui, se eu pegasse só a questão da valorização dos povos indígenas, eu poderia falar muita coisa, mas eu vou olhar para o texto e o texto vai mostrar qual caminho devo seguir. Não é olhei para o além, ai, quero escrever sobre isso. Não, é o que está ali, acabou. Quem manda em você? Hoje eu. Mas e no dia da prova? O texto? O texto vai mandar em você, tá bom? Vamos anotar então? Ó, eixo aqui político, social, que a gente pode trabalhar questão de direitos, cidadania, que você tem algum arquivo, em questão de valorização indígena, né? Nós temos muito na literatura, tem o Guarani, a Iracema, poderíamos trabalhar também a Carta de Pero Vaz, existe também o poema, né? Sobre quando os portugueses chegaram, eles vestiram indígena, mas tem de ter um certo cuidado, porque, de novo, vai depender do texto base. Então, aqui, a questão da valorização dos povos indígenas. Então, o que está pegando? Povos indígenas. O que tem esse povo indígena? Ele precisa ser valorizado. E a questão da valorização, valorizar em quê? Por quê? Tá vendo? Então, a questão de valorizar esse povo, que a gente já pode pensar na valorização da cultura. Então, a gente vai pegar e olhar o texto base. Primeiro texto que aparece, o texto 1, aí a gente já olha bonitinho para ele ali, vamos colocar a rosinha. Uma década para preservar. Então, já tem preservar, que me remete à preservação. Eu já destaco, já penso lá, preservação. O ano de 2022, ele marca o início da década internacional das línguas indígenas. Olha a linguagem aí de novo. Promovida pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Para valorização e preservação do patrimônio linguístico e cultural dos povos originários. Então, este texto 1, já no início, eu já consigo perceber que ele está falando da língua, da linguagem. Então, a questão da valorização indígena, a questão da valorização da língua, tá vendo? Beleza, aí o que ele vai me informar dessa valorização? Atualmente existem entre 160 e 180 línguas indígenas que são faladas em território nacional. A estimativa é de que antes da chegada dos portugueses existiam 600 mil idiomas. Olha só, hoje eu tenho 180 o máximo, olha quanto tinha. No país existem 2 troncos linguísticos, o tupi, do qual se origina o Guarani, e o Macro-G. Então, tenho 2. Apesar de seu imenso valor, as línguas ao redor do mundo continuam a desaparecer a taxas alarmantes. Isso é motivo de séria preocupação, aponta o relatório do Ano Internacional das Linguagens Indígenas, promovido também pela Unesco em 2019. O Fórum Permanente sobre Questões Indígenas indica que ao menos 40% dos mais de 6 mil idiomas falados em 2016 estavam sob risco de desaparecimento. Muitos deles sendo línguas indígenas, o que coloca em risco as culturas indígenas e os sistemas de conhecimento a que essa língua pertence. Então, o que tem? Cultura, sistema de conhecimento. Olha a fonte. A fonte está: preservar línguas indígenas é preservar a cultura dos povos. Gravei shows final de semana, acabada na balada, cantando, me acabando.
Não vou falar que a garganta foi pro pau, porque você pode maliciar, mas não foi, tá? Olha assim, então, o que tem no texto 1? A questão da valorização dos povos indígenas, a língua. Então, a linguagem é muito importante. Beleza? Vou para o meu texto 2. O meu texto 2, eu vou olhar a fonte agora, os desafios do atendimento de saúde. Opa! Questão da valorização da saúde. Então, agora ele está falando da saúde. Lá ele falou da linguagem. Agora eu tenho um texto que vai trazer saúde do índio. Atualmente, o Brasil tem uma população indígena estimada em 897 mil indivíduos. É legal você pegar isso, tá? Não para usar, mas como um argumento que vai, no dia aparece esse tema, você tem conteúdo. Tá vendo? Conforme dados do censo de 2010, divididos em 305 povos, eles representam uma parcela de 0,47% da população brasileira, dos quais 94,9% eles residem em reservas indígenas. A barreira linguística ainda é uma dificuldade no contato com esses povos. A língua tem de ser valorizada, mas existe essa barreira porque não há comunicação entre as linguagens, ok? A enfermeira especialista na assistência às populações vulneráveis, Débora Regina de Oliveira Moura, explica que era necessário sempre contar com o suporte de outras pessoas para auxiliar na comunicação com esses povos. Ela atuou nos cuidados à saúde indígena no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, logo após a formação em enfermagem em 2013. À época, não havia médicos no Alto Xingu e os atendimentos eram feitos pelos próprios enfermeiros. Então eu tenho outra carência aqui, né, na área da saúde, ó. O acesso era imenso desafio, viagens que duravam 24 horas, condições precárias. Então, o desafio até chegar ao local, então, muito precária, as condições da viagem. As fragilidades estruturais das aldeias é também um desafio para os profissionais da saúde. 68,8% sequer possui banheiro e 10,3% não contam com energia elétrica. Opa, o que eu tenho no texto 2? A questão da valorização dos povos indígenas. Eles não estão vivendo com dignidade, eles não possuem direito à saúde, à educação. Então, olha a precariedade. Para auxílio desses profissionais, em 99 foi criado o DSEI, Distrito Sanitário Especial Indígena, anota, uma unidade gestora de atenção à saúde indígena. O DSEI atualmente executa a gestão em 34 postos de apoio à saúde, espalhados pelo Brasil. Para uma melhor visualização das localidades onde os povos indígenas estão, olha outro nome importante, a FUNAI. Disponibiliza mapas com dados geográficos das tribos indígenas espalhadas pelo país. Apesar do acompanhamento de saúde dos povos indígenas ser norteados pelos programas e políticas públicas, então existem, as práticas devem observar a cultura das comunidades para o melhor desenvolvimento do trabalho. Geralmente os índios não procuram atendimento médico, cabendo aos profissionais fazer uma busca ativa, indo às ocas para consulta e atendimento personalizado. Quanto mais o serviço de saúde consegue dialogar com esses povos, maiores são as chances de promover a saúde dentro das aldeias. Então, a questão de valorizar comunicação, interagir, não pode ser um povo excluído. Essa é a minha linha, tá vendo? Vamos lá. Texto 3. A fonte: povos indígenas superam estereótipos em busca de inclusão digital e preservação. O que tinha o texto 1? Linguagem. O que tinha o texto 2? A linguagem muitas vezes é um obstáculo para trabalhar a saúde desse indivíduo. Terceiro texto vem a inclusão digital. Tá vendo? Quando se fala em direitos constitucionais dos povos indígenas, não se trata apenas de terras demarcadas, direito à saúde e à educação. A inclusão digital também faz parte disso. A Constituição de 1988 estipula que é dever do Estado garantir a esses povos a inclusão a meios culturais. E uma simples busca por canais, perfis e portais criados e mantidos por pessoas indígenas ajuda a entender a importância desse acesso.
Basta dar uma olhada em qualquer matéria de jornal em que apareça algum indígena com o celular na mão, que é estranho, para ver uma enxurrada de comentários racistas criticando como se um indígena não pudesse ter um celular, ou como se nós deixássemos de ser indígena por ter um celular, por ter um computador ou acesso à mídia. Não é bem assim que as coisas funcionam. Dayara Tucano, mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília e pesquisadora do direito à memória e verdade dos povos indígenas. Uma pessoa não vai deixar de ser negra por ter um celular, não vai deixar de ser árabe por ter um celular. A identidade indígena diz respeito a uma cultura, a um povo, a uma civilização que faz parte de um território. Inclusão digital. Quando eu falo inclusão digital, eu não estou arrancando a cultura de um povo, não. Esse índio está em uma sociedade tecnológica. Esse indígena, quando eu não trabalho com o indígena de forma inclusiva no digital, eu estou ferindo um direito. Então eu não tiro a identidade desse indígena pelo fato de dar um celular a ele. Não, pelo contrário. Eu estou preservando a cultura dele e aliando a nossa. Então eu preciso de uma adequação, uma preservação desde o conhecimento da importância da língua para que ela não, como se diz, né, não se perca por aí, e que essa linguagem possa ser um caminho para a comunicação tanto na saúde quanto digital. Linha do texto, beleza? Aí vamos lá. 4. As 34 línguas indígenas no Pará. Aí tem a ideia e a fonte me diz muita coisa. Indígena não fala só tupi. Quando a gente pensa na língua indígena, né? A gente pensa que o indígena é aquele que vai falar só o tupi. 34 línguas. Tá, mas e daí por que ele está colocando isso? Para que você possa preservar essa diversidade linguística. A importância da preservação linguística. Aí a gente vai para o texto. Ou melhor, né, para o tema. A questão da valorização da cultura indígena. Então, eu tenho de pensar na organização do meu texto para eu chegar a 1000 pontos, arregaçar! E se eu não chegar, eu vou cortar seu piu-piu! Mas eu não tenho piu-piu, então eu vou morder sua bochecha, ok? O CTC, opa, a foca, e aqui a gente tem o ósser. Ei, é para que eu possa organizar as minhas ideias. Então, a palavra mais importante, eu sou obrigada a achar essa palavra importante aqui, a gente já destacou a questão. Então, o quanto é importante a questão do quê? Da valorização do indígena, dos povos indígenas. Então, eu vou ter de pensar qual é a questão? A questão dos povos indígenas, ou melhor, né? A gente pode falar da valorização desses povos. Então, no C do CTC, eu posso falar de cidadania, porque eu vou falar de direitos. Eu posso falar do direito. Tem Hanna, pode. Tem Mário Sérgio Cortella com o descuido com a memória apodrece as pontes para o futuro? Pode. Mas eu trouxe para você... Boaventura Souza, fantástico. Trouxe para você Darcy Ribeiro, um cara que levantou a bandeira nesta luta, e outros nomes atuais que você pode usar também. Então aqui, ó, eu poderia falar de cidadania, então a questão da valorização à cidadania. Eu poderia falar de direitos, ou ainda eu poderia falar do índio na literatura. Posso isso também, tá? A minha tese qual é a opinião, a questão da valorização dos indígenas, dos povos indígenas? Há de se preservar a língua, porque é por meio da linguagem indígena que eu consigo levar a tecnologia, a saúde e a educação até esses povos. Então, essa seria a tese. Você poderia trabalhar aqui, a questão da valorização. Como que eu vou valorizar? Eu preciso falar da linguagem.
a linguagem, como ela é importante, a escassez dessa linguagem, por que não se valoriza essa linguagem? A linguagem, ela é uma ferramenta, e como nós não valorizamos, nós despimos esse índio, eu não consigo ter uma comunicação na saúde, e esse indígena, ele perde o tratamento adequado, porque a linguagem dele se distancia da nossa realidade. No 2, eu também falo da linguagem, como a linguagem, a comunicação, e o que tem, por que essa linguagem é importante? Porque daí eu tenho a educação, e aí eu venho com a educação e venho com a inclusão digital. Aqui, ó, tá vendo? Eu posso organizar meu pensamento assim. Quando eu falo linguagem, eu falo de comunicação. Então, é preciso valorizar esse povo, é preciso entender que a cultura, que a linguagem desses povos, ela enriquece a nossa linguagem. Então, eu preciso valorizar. Se você fizer assim, você vai colocar aqui o além disso, tá vendo? Ou você pode falar que, como está a situação do indígena com relação à saúde, à pandemia, como ficou esse indígena, que é o texto 2, você falaria da precariedade, não há comunicação, não há preservação. E aí, na inclusão digital, a questão da linguagem usada ali, não se fala essa linguagem que dos povos indígenas, você não tem no digital, então também era uma maneira de você colocar como uma intervenção até. Então, o que eu tenho de fazer para valorizar os povos indígenas? Primeiro é tirar o romantismo que a literatura, que a história pintou no índio ou indígena, porque não se deve chamar de índio, é indígena. Então, esse romantismo do que o índio, ele era bonito, ele era forte, meu Deus, quando eu penso no peri, dá vontade de ser correndo atrás, pegar um bambu assim, ó, ficar voando naquela folha de bambu, porque pensa no índio gostoso que a literatura passa. Não que não seja, né? Mas a literatura pinta um herói. A Iracema, meu Deus do céu, a Iracema não tem uma linha, uma ruga de botox, nada. Cabelo da Iracema, olha lá, balança o vento, olha isso aqui pra balançar, só se for uma tempestade. Ela é linda, ela é fina, ela é delicada. Eles tiraram o quê? Eles destruíram a verdadeira cultura. Para o quê? Romantizar, para pintar o índio bonito. Porque imagina se colocasse a realidade, como que contaria a nossa história. Pessoas lá, às vezes desprovidas da saúde, da educação. E hoje ainda pior, né? Eles foram totalmente excluídos. Então, eu poderia pensar nessa ideia. Então, valorizar, começa a valorização, tirando, então, desmistificando a ideia de índio literário. Começa por aí, tá vendo? E valorizar a linguagem não somente tupi, mas a variedade linguística que possui. E que se essa linguagem fosse valorizada, ele teria acesso à saúde. Aí poderíamos falar da pandemia também, tá? Você vai escolher bem bonitinho. Amor, estamos chegando, o Enem tá aí, ó, batendo a porta. Você tem de caminhar mais sozinha agora, tá? Palavrinhas para você sobre o tema, use essas palavras. Então, porque é importante a valorização da população para não se criarem índios genéricos, né? O índio genérico é o índio que nós aprendemos na escola, que ele tem o cocar, anda peladão, lá é pintado, ele fica sentado o dia todo, ó, lá na paz. E aí a estigmatização, estereotipar esse índio, o índio genérico. De boa? Aqui eu vou colocar no grupo para vocês, mas é bem interessante. Esse faleceu há pouco tempo, né? Mas ele é o cara mais conhecido, um destaque na arte indígena, tá? Ou no caso, é o Esbel, o nome Jaider Esbel. Ele via a arte como um convite ao despertar de uma nova consciência. Gente, eu coloquei mais para a questão da valorização, usar a arte como uma forma de inclusão, de valorização. Daí escolas, e também não só escola, mas teatro, né? Porque pega muito pelos olhos, pelo afeto e também pela falta de uma memória que o indivíduo acaba descobrindo que tem. Então, quando ele trabalha com a arte, ele renasce a história, ele traz para a realidade o que foi vivido. Então, muito importante isso. A arte indígena desperta uma consciência que está adormecida ou ainda romantizada, tá? Isso aqui é legal, vocês podem usar.
Esse é o Walter Kumaruara. Ele vai falar sobre o preconceito e o mito da homenagem por trás do dia 19 de abril. Aqui já entra uma questão de intervenção. Primeiro passo na intervenção, que na comemoração do Dia do Índio, que eles estão querendo trocar Dia do Índio para o Dia do Indígena, né? Foi vetado, mas ainda a briga está grande. É exatamente para tirar essa ideia de índio romantizado, índio literário. E aí ele fala, né? E a gente vai pegar umas frases bonitinhas aqui, ó, para o nosso argumento. A data criada há mais de 70 anos não nos representa, pois é preconceituosa e carregada de estereótipos. Hoje, nas escolas, o olhar sobre nós segue uma ideia folclórica de pinturas faciais sem significado. Muito se fala do mês de abril, o mês do índio, período no qual as escolas e outras instituições organizam apresentações culturais com a caracterização. Porém, 19 de abril, conhecido como Dia do Índio, data comemorativa sobre a cultura indígena, não traduz os verdadeiros anseios de nós, povos originários. Para nós, que ainda resistimos desse território, isso é uma afronta à nossa cultura. Nossas pinturas são nossas armaduras de luta. Nós nos pintamos de genipapo e urucum, frutos de onde são extraídas as tintas preta e vermelha, que pinta os guerreiros e as guerreiras para festejar e lutar, ambos em nome de nossos direitos. Então a pintura não é simplesmente para ficar bonito, é um símbolo da luta pelos próprios direitos. Aguardando a aprovação do Senado e já aprovada pela Câmara, o projeto de lei de autoria da deputada Joênia Wapichana muda o nome do Dia do Índio para o Dia dos Povos Indígenas. A palavra índio sempre trouxe uma visão deturpada sobre toda a pluralidade étnica e cultural dos povos originários. Então evite índio na redação, indígena, tá? Educadores, pensadores, guerreiros, guerreiras, comunicadores, lideranças e profissionais buscam respeito da sociedade brasileira. A conscientização sobre as culturas é necessária para retirar da invisibilidade indígena em contexto urbano, aldeados ou que vivem em favelas e periferia. Estamos em todos os lugares em busca de visibilidade, representatividade, políticas públicas, fortalecimento dos direitos indígenas. E essa parte é a sua redação. A questão da valorização, por quê? Para retirar a invisibilidade, para que possa ter representatividade, para que possa existir política pública e fortaleça o direito indígena. Direito indígena seria ele estar numa sociedade branca, mas com os direitos. A equidade, que a gente vai ver à frente. Então, todos têm direitos, Peraí, mas a minha cultura, ela não se agrada a determinado direito. Por exemplo, todos têm direito de casa e moradia, mas talvez o índio a casa e moradia não seja na área urbana, seja na rural. É o direito dele que lá na rural ele também tem esse atendimento. Então, isso é bem legal para a sua intervenção e também para trabalhar com a questão da temática em si, a invisibilidade, a representatividade. Esse aqui você vai ler bonitinho depois, é também para falar da questão dos direitos, representatividade. Essa é muito boa, ela fala da cultura, ó. Além da garantia ao cidadão indígena de participação da vida política com direito ao voto, ó, acesso à documentação, não discriminação, reconhece-se que os povos indígenas também se apresentam como coletividades singulares frente à sociedade. Quer dizer, os povos indígenas organizam-se por meio de usos, costumes, tradições dentro de sociedades indígenas e com regras também. Então, eles precisam participar das decisões políticas. Qual é o desafio? Implementar uma política indigenista, não assimilacionista, que supere relações de dominação ou dependência imposta pelo modo de vida não indígena. Ou seja, é fazer com que a minha regra sociedade branca não seja imposta à indígena. Essa seria a luta em si. E para quê? Aí as singularidades devem ser respeitadas para que eles possam o quê? Ter as vontades autônomas, tá vendo? Ó, estilo de vida. E aqui, ó, você vai usar tudo para sua intervenção. Já tá bonitinho aqui, tá bom? Aqui, se você quiser usar, né? Eu trouxe um pouquinho a questão do índio no Brasil.
romantismo, modernismo, o José de Alencar Guarani. Você pode trabalhar aqui. Essa ficaria legal, a pintura de Victor Meirelles. Você pode trazer, né, a primeira missa no Brasil, mostrando o jeito em que os índios estavam sendo catequizados. Aqui já começa uma deslegitimação da identidade desse indígena. Poderia. Também tem essa muito legal do Cândido Portinari. Você poderia começar, tem aqui a narração, mas é que os índios mais velhos apontam para as caravelas assim, ó, nossa, curiosos. E tem uma criança que está de costas. Então, a criança de costas, ela está com medo. E a coisa mais certa, a criança é sensível e ela percebe. Daí a gente pode até, de uma forma irônica, colocar que a criança de costas à chegada das caravelas mostra o medo da mudança que surgiria. Também pode. Igualdade e equidade. Não fale de igualdade, fale de equidade. Olha o que é igualdade. Todos devem ser tratados igualmente. Mas eu tenho o alto aqui sou eu, tá? Aí aqui, ó, todos têm o mesmo direito, tá vendo? Só que todos os mesmos direitos, mas são pessoas diferentes. Então o direito de assistir ao jogo meu não foi validado. Por quê? Eu não consigo. Agora, o que é equidade? Tratar diferente os diferentes. Todos têm direito de quê? Assistir ao jogo. Mas para que esse assista ao jogo, eu preciso de mais um banquinho. A equidade é essencial. Aqui, ó, legal, se quiser usar o antropólogo Germano Franz Boas, bem interessante, ele vai falar sobre a cultura, a importância. O Levinas também, na questão de cidadania. Darcy Ribeiro, essa é muito boa. O Brasil é um moinho de gastar gentes. Construímos-nos queimando milhões de índios. Poderia, de acordo com o antropólogo Darcy Ribeiro, vírgula, o Brasil, vírgula, um país, um moinho de gastar gentes, vírgula, construiu-se queimando milhões de indígenas ou índios, ponto. Putz, infelizmente, essa atrocidade, vírgula, na sociedade do século XXI, vírgula, ainda se naturaliza. Ó, já descer cacete! Esse cara é muito legal, é o Caru Munduruku. Eu gosto dessa ideia dele aqui, ó, que os índios foram saqueados, roubados e hoje eles vivem lutando pelo próprio território. O Brasil precisa aprender a respeitar os indígenas. Você pode colocar no decorrer do texto, vou colocar a realidade, tá? Mas essa realidade, já condenada pelo índio Caru Munduruku, escancara o quanto os índios foram saqueados, roubados e hoje lutam pelo próprio território. Aqui é a valorização. Então, o que acontece com esse índio? População e demandas não reconhecidas. Então, precisa valorizar. Por quê? Mortalidade e violência. Por que precisa? Aqui também, tudo texto top para você pegar frases, tá? Esse é muito legal. Ele vai falar que o índio, ele tem de ser valorizado, ou indígena, perdão, é tão cruel que ele, até mesmo na prisão, na cadeia, o índio tem vergonha de dizer que é índio. E outra, a dificuldade de comunicação entre o índio e um advogado, e um promotor e um juiz, porque muitas vezes não falam o mesmo idioma. A língua sendo um obstáculo também. Nesse texto ele vai falar disso, bem legal para você. Esse tio é fantástico, é o Ailton Krenak. O texto dele, Ideias, o livro, né? Ideias para adiar o fim do mundo, um fragmento para você usar, eu achei fantástico isso aqui, ó. A modernização joga essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e em periferias. A mão de obra indígena que ele fala. No outro livro dele, Guerras do Brasil, ele vai falar que a gente resistiu expandindo a nossa subjetividade, não aceitando essa ideia de que somos todos iguais. Poderia trabalhar também aqui. Aqui, se quiser a parte histórica, as conquistas indígenas, né, dos direitos indígenas, como aconteceu isso? Ficaria bem legal se você pegasse de 1758 a 2016 e você traçasse ali uma comparação, fica muito bom. Cidadania, para usar na introdução, aí você pode Locke, Voltaire ou Rousseau, eu não usaria, porque eu tenho muitos nomes aqui fortes dentro da temática, mas não é incorreto usar, tá?
Esse é o Eduardo Cambi, também vai falar sobre a educação, a importância da cidadania, a importância de se garantir os direitos, pode contextualização, e o meu tiozinho lindo. Cara, esse tiozinho é fantástico, gente. O Boaventura, ele vai ser fantástico na sua redação. Ele é professor e doutor em sociologia. Esse texto ele vai falar diretamente da questão indígena, sabe? Das minorias, ó. As populações e aos corpos racializados não é reconhecida a mesma dignidade humana que é atribuído aos que os dominam. Poderia ser a sua introdução, e aí você colocaria por isso tão importante, né? O debate, a valorização da cultura. Coloquei mais uma dele aqui, ó. Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem. Lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracterize. Aqui é a descaracterização do índio. Ele tem de lutar, porque ele não pode perder a própria cultura. Ele tem uma cultura, ele é fantástico. E aqui eu trouxe para vocês dicas para vocês usarem, por exemplo, como fazer essa valorização na saúde e como fazer na educação. E aí vocês vão produzir autonomia, porque vocês estão aí, ó, à porta do Enem, tá bom? Produzir e mandar pra Jana. Beijos!